e outro é um relato feito por Mateus, mesmo homem, mesmo milagre, mesma expulsão de demônios, mesma situação. Vamos ver o relato de Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz o quê? Se porém, disse Jesus, eu expulso os demônios, eu expulso pelo quê? Pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles começaram a questionar, não, ele expulsa demônios pelo próprio Beelzebul, e Jesus disse, não, como Satanás pode expulsar Satanás? Não, eu expulso demônios pelo que, igreja? Pelo dedo de Deus. Só que Mateus, ele usa a mesmo relato, mesma história, mesmas palavras de Jesus, só que ele substitui o dedo de Deus por outra expressão. Sabe qual é a expressão que Mateus usa? Olha para a tela. Jesus disse, se eu expulso porém demônios, eu expulso pelo que, igreja? Pelo Espírito de Deus. Então certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O dedo de Deus corresponde ao quê? Ao Espírito de Deus, amém? Veja, notem, quando Deus está anunciando a lei no Sinai do meio do fogo, essa manifestação do fogo é o próprio Espírito de Deus que se faz presente, amém? E ele escreve com o seu próprio dedo, que é o seu Espírito, onde? Em tábuas de pedra. E no Pentecostes eu tenho a mesma manifestação, terremoto, vento, fogo vindo do céu sobre eles, e o Espírito de Deus desce sobre eles. E quando o Espírito de Deus desce sobre eles, desce para fazer o quê? Para fazer o quê? Para escrever o quê? A lei de Deus, onde? Na mente, e imprimir onde mais? No coração. E que lei é essa? Que lei é esta? Quando que nós vemos o cumprimento disto? Eu quero compartilhar com você agora o Salmo 133. No Salmo 133, composto de poucos versos ali, diz o salmista, Salmo 133, verso 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você olha para esse texto assim, pastor, onde está aqui a manifestação de fogo? Eu vou dizer para você onde está. Sabe o que significa esse salmo? Esse salmo corresponde a um dia em que Arão foi ungido por Moisés como sumo sacerdote no santuário. Estamos juntos? O Moisés, quando ungiu seu irmão Arão como sumo sacerdote, esse salmo, quando algum sumo sacerdote era levado ali e ungido, era lido esse salmo, que era o salmo da unção sumo sacerdotal. Só que Jesus, ele se tornou o nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Estamos juntos? E quando aconteceu isso? Quando Jesus, na Páscoa, morre na cruz do Calvário e nos liberta como o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, sacrifício diário. No dia da sua ressurreição, no primeiro dia da semana, era a festa das primícias. E na festa das primícias, eles pegavam alguns molhos de feixes, daquilo que eles colheriam. 7 semanas depois, 49 dias, 50 dias depois, eles levavam ao templo e moviam aqueles molhos em alegria, porque eles estavam celebrando antecipadamente a colheita que se faria 7 semanas depois. Então começava a sequência das 7 semanas, até chegarem no Pentecostes. Quando Jesus ressuscita, ali no primeiro dia da semana, as primícias dos que estavam mortos ressuscitam com ele, amém? Você lembra que quando ele morre na cruz, os túmulos se abrem? E no primeiro dia da semana, quando ele ressuscita, mortos saem dos túmulos, juntamente com ele as primícias dos que estavam mortos. Mas Jesus então fica 40 dias com os discípulos na terra, estamos juntos? E ele ascende aos céus, e quando ele ascende aos céus, ele vai inaugurar o santuário no céu, e nós encontramos essa referência em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, poderíamos fazer aqui um grande estudo sobre esses 2 capítulos da Bíblia.
E dali faltam 10 dias. 10 dias faltam para se cumprir as 7 semanas, quando seria a festa do Pentecostes. E no término dos 10 dias, Deus o Pai lhe dá ao Filho, Cristo Jesus. Nós encontramos isso em Apocalipse 4 e 5. O livro da lei, escrito por dentro e por fora. É o livro da aliança. E quando Jesus recebe o livro da aliança das mãos do Pai, o Pai unge a sua cabeça com óleo no santuário celestial. Estamos juntos? Unge a cabeça de Jesus com óleo no santuário celestial. E o óleo é símbolo de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e pelas suas vestes, até cair onde? No Monte Sião. Jesus está sendo ungido no santuário celestial, e o óleo escorre, o Espírito Santo pela sua fronte, pela sua barba, pelas suas vestes, e cai onde? No Monte Sião, cai na terra. E quando o óleo cai na terra, é o Espírito Santo que cai lá no cenáculo, no dia do Pentecostes. Puf, fogo, terremoto, ventos, e ele que é o próprio dedo de Deus, ele vem escrever a lei da aliança de amor no coração dos seus discípulos. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos em união, amém? E os discípulos que antes estavam divididos, querendo ver quem era o maior, quem era o menor, quem era o mais importante ou menos importante, agora eles estão unidos. Eles consideravam tudo um único entre eles e tudo comum, e o único intento deles era pregar o Evangelho eterno para que Jesus voltasse, amém? Ó queridos, como nós precisamos desse espírito de amor, desse Deus de amor. Vejam, agora há uma outra revelação mais aqui para todos nós. A promessa do fogo, ou seja, do Espírito Santo de Deus, se daria antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque diz assim, eis que eu vos enviar aí o profeta Elias antes que venha o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Só que esta expressão, grande e terrível dia do Senhor, só aparece literalmente nas mesmas palavras em duas passagens bíblicas. Quais são elas? Malaquias 4:5, do envio do profeta Elias, e Joel 2:28 a 32, quando fala que nos últimos dias Deus enviaria o Espírito Santo. Bo Yom Hagadol Vehanorá, grande e terrível, temível dia do Senhor. Só aparece nessas duas passagens bíblicas. Eis que eu vou enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Eis que eu vos enviarei, diz o que? Joel, acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus tem uma grande manifestação do Espírito Santo nos últimos dias, para escrever a lei de amor no coração e na mente do Elias profético, deste que há de pregar em toda a terra, que os mandamentos do Senhor são correspondentes à sua aliança, que é eterna como Ele, o próprio Deus é, uma aliança de amor eterno como Deus é eterno. O que você diz? Amém, amém, amém. Qual é o significado do fogo para o profeta Elias? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horébia, a todo Israel, a saber o que? Estatutos e juízos. E o livro de Ezequiel diz o que? Eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito, e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observeis. A lei não é guardada porque eu quero, porque eu posso. A lei é guardada não pela minha força nem pelo meu poder, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? É pelo Espírito. No Pentecostes, manifestação de fogo, Deus escrevendo com o seu próprio Espírito, o dedo de Deus, a lei no coração dos homens. Aí eu me pergunto hoje, como pode alguém dizer que tem o Espírito, mas não guarda a lei de Deus? Ou que tem o batismo do Pentecostes, mas não guarda a lei do Senhor? Se guardar a lei de Deus é a própria certificação de receber o Espírito Santo do Senhor. Então eu falo para você, meu amigo, meu irmão de outra denominação cristã, não importa qual seja, eu quero trazer você a esta revelação bíblica, em nome de Jesus. Atente para essa manifestação do Espírito, porque diz a palavra do Senhor, não eu, em 1 João capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço a Jesus e não guardo os seus mandamentos, ele é o quê? E nele não está o quê?
Não está a verdade. Quem diz que guarda os seus mandamentos, que ama Jesus, que conhece a Jesus, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Ó queridos, a igreja profética do Apocalipse cumpre o papel de Elias. Amém? Por isso que o dragão está irado contra esta mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. É só um restinho, é um povo pequeno. E este povo, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. O Elias profético guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito e ele vem, Deus escreve a sua lei de aliança no seu coração. Agora, há também um testemunho de Jesus que está ligado à guarda dos mandamentos de Deus. O que significa o testemunho de Jesus? A Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 10, não eu, que João teve uma visão e um anjo apareceu diante dele. E quando esse anjo aparece diante de João, diz assim: eu prostrei-me ante os seus pés para adorar o anjo. E porém o anjo lhe disse: vê, não faças isso, eu sou servo contigo, conservo teu e dos teus irmãos, mantenha o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? É o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. E quem é que dá o Espírito da profecia? Quem é que dá o dom da profecia, senão o Espírito Santo do Senhor? É ou não é verdade? Então o povo do final dos tempos, o Elias profético, ele guardaria a lei de Deus, teria o Espírito da profecia, o dom da profecia. A igreja verdadeira, o Elias profético, é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por isso que o diabo está irado contra essa igreja, contra este povo. Porque esse povo vem para testificar da palavra do Senhor e não ideia de homens. Se você fala qualquer coisa, você vê, o sábado mudou para o domingo, isso está relatado na história. Deus nunca mudou o sábado para o domingo. O sábado não é para o povo de Israel, o sábado é para o homem, que foi criado pelo Senhor no 6º dia da criação. Deus criou em 6 dias e no 7º ele descansou, é para o ser humano. Agora vejam, querido, toda vez, preste atenção, essa última parte do nosso estudo de hoje, toda vez que Deus dá na Bíblia uma profecia que envolve tempo, quando a profecia de tempo se cumpre, Deus ratifica e sela a profecia de tempo, enviando um profeta com o dom da profecia. Estamos juntos? Preciso repetir, não? Quando Deus dá uma profecia que envolve tempo, para ratificar o cumprimento da profecia, Deus envia um profeta com o dom da profecia, o espírito da profecia. Vamos ver isso na Bíblia, vamos ver exemplos. Qual é a primeira profecia que nós temos de tempo na Bíblia? Noé. Deus disse assim: Noé, dentro de 120 anos eu vou dar cabo de toda a carne. 120 anos, uma profecia de tempo. Pum, início e fim da profecia. Quando essa profecia se cumpre, Deus levanta um profeta para pregar. Quem é esse profeta que pregou durante 120 anos? É ele sim, o próprio Noé. Deus levanta o profeta e para pregar sobre a profecia de tempo. Nós temos outra profecia de tempo. Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, você andará errante 400 anos. E após 400 anos, então, os teus filhos vão voltar para a terra. 400 anos se cumprem. Quando a profecia dos 400 anos se cumprem, Deus levanta um profeta. Como é o nome desse profeta? Diz para mim. Moisés. Amém? Moisés é o profeta. Deus dá a Jeremias outro exemplo, profecia de tempo. 70 anos e o povo estará cativo, etc, etc. Quando a profecia se cumpre, Deus levanta profetas. Vários profetas Deus levantou. Aqui entre eles, Esdras, Neemias, o próprio Daniel, dentro do cativeiro dos 70 anos. Amém? Só que neste cativeiro dos 70 anos, Deus deu a um homem, Daniel, a maior profecia de tempo que nós encontramos na Bíblia. É a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E Daniel, a princípio, não entendeu esta profecia.
Ele não entendeu, então um anjo veio para ele, no capítulo 9 de Daniel, e esse anjo diz assim: eu sou Gabriel, Daniel, tu és um homem muito amado, e quando no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar qual é o significado da profecia. Como era o nome do anjo? Gabriel. Preste atenção, na Bíblia só aparece Gabriel textualmente em 2 eventos. Isso é de arrepiar. O primeiro evento é quando ele vem dar a Daniel a entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então ele diz o que? 70 semanas estão determinadas, 490 anos sobre o teu povo, e até então vai vir o Messias ungido, um príncipe e tudo mais. Jesus vai vir, o nascimento de Jesus, uma primeira parte. E quando os 490 anos se cumprem, quando o Messias está por vir, e essa primeira sessão da profecia acabou de se cumprir, Deus levanta um profeta, o qual Jesus diz que não houve nenhum outro maior do que ele, antes dele. Ele é o próprio João Batista, que preparou o primeiro caminho para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Só que, quando este João Batista veio, diz a Bíblia em Lucas, que o próprio anjo Gabriel apareceu para o seu pai e disse: eu sou o Gabriel que assiste diante do Senhor, você vai ter um filho e vai chamar ele de João, porque ele vai vir no espírito e virtude de Elias. Agora eu pergunto para você, se em 120 anos de Noé, Deus levanta um profeta, 400 de Abraão, Deus levanta um profeta, Jeremias, 70 anos, João Batista, primeira sessão das 2.300 tardes e manhãs, Deus levanta um profeta. Eu pergunto para você, quando termina o período dos 2.300 anos, Deus haveria de levantar um profeta, sim ou não? Quem é esse profeta que Deus levantou? É a profetisa Ellen White, uma jovenzinha, frágil, que estudou só a 3ª série do primário, mas se escreveu 100.000 páginas, que vai desde o chão até o teto dessa igreja. Ela escreveu sobre profecia, sim, mas escreveu muito mais sobre educação, sobre família, sobre tudo, sobre saúde. E Ellen White, nos términos das 2.300 tardes e manhãs, Deus manifesta o verdadeiro dom de profecia nessa menina, que é apedrejada, que é tocada fora, que é dita e tudo mais. Dizem: os adventistas, eles seguem uma profetisa, não seguem a Bíblia. Você não conhece então a história. De tudo que nós pregarmos aqui, eu não preciso de nenhum dos escritos do Espírito de Profecia, porque eles só confirmam o que está aqui. Ela mesma diz, quando a respeito dos seus próprios escritos, assim: e o Senhor deu uma luz menor, os seus escritos, para conduzir os homens e mulheres à luz maior, que é a Bíblia. Acerca dos seus escritos, ela diz assim: se o homem não tivesse distanciado-se tanto de Deus, não haveria necessidade dos meus escritos. Mas é porque a mente está tão embotada, tão longe, que Deus deu uma luz menor para guiar a luz maior, que é a Bíblia. Toma a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada de Deus, irmãos, que nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Amém? Bíblia, 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 Bíblia. Se você ler qualquer um dos escritos dessa mulher, ela está dirigindo para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia, para a Bíblia, só para a Bíblia. Uma das histórias mais impressionantes que eu conheço do Espírito de Profecia é a do pastor Henry Feyerabend. E este homem já pregou aqui nesse púlpito, ou seja, fez semanas de oração aqui. Um grande homem de Deus que hoje descansa no Senhor. E certa vez o pastor Feyerabend disse que quando ele era criança no Canadá, e Canadá não é um pouco frio, é muito frio, é mais do que frio. E o pai dele tinha uma sorveteria lá. Já pensou? O pastor Feyerabend é simplesmente fantástico, é uma grande inspiração para nós pregadores, para todos nós. E o pastor Feyerabend disse assim: sabe, meu pai tinha uma sorveteria, com aquele sotaque dele. Disse assim: quando as pessoas estavam no inverno, muito frio lá fora, elas entravam na sorveteria do pai para se aquecer. E sabe o que eles faziam lá dentro? Eles tomavam sorvete. E diz o pastor Feyerabend que atrás do caixa, da sorveteria do seu pai, tinha alguns livros do Espírito de Profecia de Ellen White. Um dia um pastor chegou ali e olhou para o senhor Feyerabend, o pai do pastor, diz assim: senhor Feyerabend, o senhor tem os livros dessa mulher, o senhor não devia ter esses livros desta mulher. Esta mulher não é de Deus, o senhor tinha que queimar esses livros.
E o pai do pastor Farab diz assim: bom, o senhor é pastor? Sim, eu sou pastor. Eu estou dizendo que o senhor tinha que queimar esses livros. Bom, se o senhor está dizendo que eu tinha que queimar esses livros, então eu vou queimar os livros. O senhor me acompanha? Então eu posso ir com o senhor para queimar os livros, mas que seja rápido. Eles chegaram ali junto ao incinerador, onde havia para aquecer o ambiente. Disse assim: eu vou jogar os livros no fogo, mas antes o senhor me permite ler uma última vez um desses livros. Diz assim: que o senhor faça isso rápido. E diz o pastor Farab que seu pai abriu o livro Desejar Todas as Nações, no capítulo intitulado O Calvário, e começou a ler Jesus indo para o Calvário para morrer por todos nós. E ele leu uma página, ele leu 2 páginas, e quando ele olha para aquele homem que estava chorando, e o pastor diz que o seu pai olhou para o pastor e então disse assim: pastor, eu já posso jogar os livros fora? Ele disse: não faça isso. Onde eu adquiro esses livros? Eu preciso desses livros para os meus sermões. Vai ser muito fácil você criticar o espírito da profecia quando você nunca leu eles. Eles te levam luz menor à Bíblia que a luz maior. Sabe, irmãos, eu vou abrir meu coração a você. Como pastor, eu sou tão limitado, eu sou por demais limitado. Não há em mim nada melhor do que qualquer um de vocês aqui. De todos, o maior pecador sou eu. Mas uma coisa eu posso dizer para você. A Bíblia diz que no período profético Deus falou através dos seus profetas. E nos últimos dias seria uma luz menor guiando a Bíblia, que é a luz maior. Toda a vida dessa mulher foi acima de qualquer censura. Mesmo seus maiores inimigos, no dia da sua morte, Camwright, um grande inimigo seu, no dia da sua morte, olhou para o seu esquife, e ali, pessoas que estavam ao redor ouviram ele dizer: não houve nenhuma mulher como ela, idônea como ela. Mesmo seus próprios inimigos. A Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como pastor limitado que eu sou, eu olho para a minha congregação e eu vejo quantos que estão doentes, enfermos. Eu disse assim: filho, em nome de Jesus nós temos uma revelação profética. Leia o livro Temperança, leia o livro Conselhos sobre Saúde, leia o livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Siga a orientação profética para a saúde. Em nenhum outro momento da história desse mundo nós teríamos alimentos tão difíceis de serem consumidos com saúde. E o Espírito de profecia está dizendo para você o que você pode ou deveria comer para ter mais saúde. Câncer por todas as partes, problemas de enfermidades por todas as partes. Leia os livros de saúde. Agora é pior ainda, quando a gente olha para as famílias e vê famílias arruinadas, pai que não sabe o que faz com os filhos, crianças pequenas, e olha para o filho e sem querer está amaldiçoando o filho. Eu digo assim, em nome de Jesus, toma um livro nas tuas mãos chamado Orientação à Criança, leia esse livro. Em nome de Jesus, orientação profética para a educação dos filhos. Não importa se seu filho é pequeno, se é adolescente, mais ainda, nunca é tarde, leia em nome de Jesus. Tome esse livro para ler nos seus cultos em casa. Lá em casa agora nós estamos lendo em nossos cultos todo dia o livro Eventos Finais. Como abre a mente, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Minha filha desde jovenzinha já está vendo, eu sei o que vai acontecer no final dos tempos, eu tenho a revelação profética aqui. Mas tem mais. Quantos aqui, e eu não sei, mas eu faço o Espírito Santo fazer uma varredura aqui agora. O Espírito Santo está varrendo aqui no meio, e está vendo o seu coração, e vendo quantos dos que aqui presentes estão, que estão passando por dificuldades do seu relacionamento matrimonial, sofrendo, destruídos. Mas existe um livro que é uma bênção, chamado Fundamentos do Lar Cristão, ou Lar Adventista. Eu li esse livro quando eu namorava ainda essa moça ali, eu tenho bênçãos desse livro, nós temos até hoje. Livro que tem uma frase tão simples que diz assim: jamais deixem de dar as primeiras atenções. Tão simples. Quando foi a última vez que você levou a sua esposa para jantar? Diz para mim, quando foi? Quantos foi que você levou ela para o restaurante que ela gosta? Quando foi? Se não tem dinheiro para ir para o restaurante, para o jantar, leva ela para tomar um sorvete. Não importa. Não importa, é um momento, vocês dois precisam ter um momento juntos. E os casamentos estão se acabando porque esquecem as primeiras atenções. É ou não é verdade? Se em nome de Jesus,
Quando nós tomamos comunhão com Deus através da Bíblia, do estudo da lição da escola sabatina, da leitura do Espírito de profecia, o amor de Deus entra na nossa vida, no nosso lar, escreve uma lei de amor no coração, e marido e mulher, cônjuges, se amam em Cristo Jesus, amém? E amam os filhos, e pedem perdão uns para os outros, e pedem ajudas para vencer, porque ali o amor de Deus está, amém? E se você precisa da leitura, nos últimos dias Deus manifestaria o fogo, e esse fogo que desce do céu é o dom do Espírito da profecia, e Deus escrevendo a lei, restaurando a lei no coração e na mente do seu povo. É por isso que o diabo está irado contra essa igreja, amém? Essa palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes o quê? De todo o coração. Quem tem buscado a Deus de todo o coração, diga eu. Eu quero essas bênçãos na minha vida, diga amém. Você já respondeu o cartão? Eu quero o seu cartão no final, em nome de Jesus. E eu vou fazer esse cartão agora com você que está aí me assistindo agora também. Você que está assistindo aí, risque ali em nome de Jesus. Se você é adventista ou não, você vai reafirmar a sua fé em nome de Jesus. Creio que a igreja adventista do sétimo dia cumpre o papel do Elias profético, amém? Por tudo que nós temos estudado. Desejo que o Espírito Santo grave em meu coração a aliança divina de amor dos 10 mandamentos. Escreva ali: reconheço o dom profético de Ellen White como parte do cumprimento das profecias de Elias. Desejo voltar para Deus e ser rebatizado na igreja adventista. Quero unir-me à igreja adventista através do batismo. Quero fazer parte desse remanescente. Ou eu quero estudos bíblicos, eu solicito estudos bíblicos, preciso conhecer mais. Coloque o seu nome no seu celular, atenda o apelo. No final, a porta, você vai ver nossos irmãos ali com o jaleco da recepção, com cestas nas mãos, recebendo o seu apelo, recebendo a sua resposta, amém? Essa resposta não é para mim, essa resposta é você e Deus. Você está reafirmando sua fé em Deus.